Caro Presidente do SASD, Álvaro Amar, Sr. Presidente da Comissão Política Digital do Porto, Engenheiro Bragança Fernandes, caros autarcas, dirigentes nacionais, da JSD, do PSD, que aqui estão, o Sr. Coordenador Nacional, Carlos Carreiras, que está justamente a preparar, juntamente com o nosso Secretário-Geral, que aqui está presente também, a restante Comissão Autárquica, o processo eleitoral de 2017. Eu começaria justamente por ir o mais direito possível e o mais direto que posso ao centro daquilo que foi aqui a conferência promovida pelos autarcas social-democratas. Nós estamos, sensivelmente, a um ano das eleições autárquicas. Não é um tempo, julgamos nós, para estar a mexer na lei eleitoral. Porquê? Porque não se mudam as regras do jogo praticamente em cima do jogo. Esta talvez seja uma altura para poder pensar, por exemplo, na lei eleitoral para a Assembleia da República, na medida em que não se estão a descortinar processos eleitorais próximos e, portanto, teremos a oportunidade para poder mexer, se for caso disso, e houver entendimento para isso, que baste, na lei eleitoral para a Assembleia da República, porque não é uma eleição que esteja no horizonte próximo. Mas as autarquias locais vão ter eleições a menos de um ano de vista. E, portanto, não faz sentido estar praticamente em cima do jogo a fazer uma alteração dessas regras. Parece que há quem as queira fazer para promover candidaturas independentes. E parece que isso é, assim, uma espécie de fato feito à medida de uma candidatura independente, aqui no Porto até. E eu quero dizer que essa é uma falsa questão. Esta candidatura independente do Porto foi eleita nas últimas eleições sem nenhum problema na lei eleitoral. Portanto, não é preciso estar a fazer fatos à medida, nem andar a fazer mexidas à última da hora na lei eleitoral autárquica, para que todos estejam em boas condições de se apresentar às eleições. Mas talvez seja uma boa oportunidade para avançarmos alguma coisa em matéria justamente de descentralização. Porquê? Porque faz sentido, se formos capazes de gerar algum entendimento sobre novas atribuições e competências para os municípios, que essas alterações possam estar esclarecidas antes de se iniciar o novo ciclo autárquico. É preferível fazer isso antes de se iniciar o ciclo autárquico do que a meio do ciclo autárquico. Portanto, se estivermos convencidos, e eu julgo que do nosso lado existe essa convicção, de que está na altura de poder ir um pouco mais longe em matéria de descentralização, que é, como quem diz, em termos também de atribuições e competências dos municípios, mas também das suas comunidades intermunicipais, então faz sentido que esse quadro fique definido tão rapidamente quanto possível antes de se iniciar o novo ciclo político autárquico. Julgo que o que se passou nos anos mais recentes, ao mesmo tempo, propicia e recomenda que se possa ir mais longe. Eu quero destacar aqui o facto de as autarquias locais terem dado um contributo extremamente positivo para o desendividamento do Estado e para a sua estabilização financeira. Apesar de as administrações públicas, e em particular a Administração Central, ainda apresentar um déficit que precisa de ser corrigido, e estamos na altura de iniciar essa discussão, saber em que é que se consegue ir mais longe no próximo ano em matéria de sustentabilidade financeira, as autarquias já apresentaram, no ano passado, um excedente orçamental. Reparem bem, não é diminuíram o déficit, apresentaram um excedente orçamental de perto de 700 milhões de euros. Regularizaram o pagamento de dívidas em atraso.
Claro que o anterior governo deu um contributo para que as autarquias pudessem fazer um pagamento mais expressivo de dívidas em atraso, de regularização de dívidas através do PAEL. Isso permitiu injetar nas economias locais mais de 1.000 milhões de euros. Eram dívidas que existiam e que precisavam de ser pagas. E esse esforço foi feito também pelas autarquias locais. Não é um esforço homogéneo, não fizeram todos o mesmo esforço, mas hoje sabemos que existe um volume de dívidas em atraso bastante mais baixo na administração local do que aquele que existia há uns anos atrás. Infelizmente, noutros agregados das administrações públicas já não é assim. Infelizmente, há setores no Estado que têm vindo a agravar as dívidas em atraso, o que, evidentemente, acaba sempre por penalizar os serviços respectivos. Refiro-me muito em particular à saúde, como sabem, que é uma área muito sensível, onde a prestação de cuidados é muito relevante e onde, portanto, manter o sistema, e neste caso o Serviço Nacional de Saúde, devidamente capitalizado e com saneamento financeiro, significa sempre ter melhores condições para prestar melhores cuidados de saúde à população. Mas, portanto, os municípios deram um contributo positivo, como eu dizia, não apenas para ter um excedente orçamental, para gerar uma conta positiva para o Estado, mas também para regularizar as suas dívidas. Tivemos também, por via da negociação, como foi aqui recordado pelo Presidente do SASD, oportunidade para caminhar alguma coisa em matéria de descentralização, sobretudo na área da saúde, da educação, da cultura e um pouco da ação social, embora aqui menos do que aquilo que seria necessário e seguramente menos do que aquilo que é desejável. Mas todo esse processo foi desenvolvido sob os auspícios de um novo órgão que nós criámos, na prática, uma nova plataforma de concertação que designámos como Conselho de Concertação Territorial, onde o Estado deverá concertar, negociar processos desta natureza com todos os agentes relevantes à escala regional e local. Muitas vezes através do recurso aos contratos interadministrativos, outras vezes permitindo que os próprios municípios pudessem delegar progressivamente mais competências nas próprias juntas de freguesia, através da lei, nós conseguimos realmente proceder a avanços na área da descentralização. E isso já nos dá algum chão para poder ser mais ambiciosos no futuro mais imediato. Parece muito claro que há domínios sociais onde a escala do município e, por vezes, a escala subregional, que era aqui referida, mas supramunicipal, pode conhecer um desenvolvimento de atribuições e de competências mais significativo. A educação, a saúde e a ação social, bem como a cultura, são seguramente áreas onde nós podemos avançar mais do que aquilo que se fez. E uma vez que, durante praticamente 4 anos e meio, nós tivemos a oportunidade de, em Portugal, fazer várias reformas importantes que nos permitirão, no futuro, crescer mais e avançar alguma coisa mais em matéria de descentralização, é importante que estes próximos 4 anos sejam anos de aprofundamento dessas reformas e de abertura de novas reformas que são indispensáveis para que o país possa crescer mais no médio prazo. Esta é seguramente uma das áreas em que o país pode crescer mais se nós conseguirmos que na prestação deste tipo de serviços, mas também em áreas como o ordenamento do território, a gestão de equipamentos relevantes na área da mobilidade, da logística, das redes de saneamento, das redes energéticas, em que é possível criar condições não apenas para uma maior e mais proficiente prestação de serviços
aos cidadãos, mas também de atração de investimento e, nomeadamente, de investimento externo. Eu julgo, portanto, que há várias áreas sociais e económicas em que nós ganharíamos muito em ir mais longe. Como é que o devemos fazer? Preferencialmente através da negociação. Nós sabemos que o Governo, por exemplo, pôs em discussão algumas intenções de descentralização. Mas ainda não é muito claro o que é que o Governo pretende fazer nesta matéria. O Governo começou, nesta como em muitas outras coisas, a querer construir uma casa pelo telhado. Bem, no que respeita às áreas metropolitanas, então, isso é gritante. Começou por dizer, precisamos de eleger por voto direto e universal os presidentes das juntas metropolitanas, que é um objetivo puramente político. Não traz atrás de si nada de particular. Depois, então, como percebeu que, se calhar, a eleição em si talvez fosse um bocadinho complicado, é preciso que haja consenso, trata-se de uma alteração que exige 2/3 do Parlamento, se calhar não haveria consenso para fazer isso, então talvez fosse preferível redesenhar o mecanismo das áreas metropolitanas, de forma a poder dispensar a geração de um grande consenso à volta desta matéria. Que é como quem diz, dispensar o PSD para este efeito. É o que normalmente, de resto, este Governo faz. É arranjar artifícios que excluam a necessidade de ter um entendimento com o PSD. E então passou-se para a possibilidade de a eleição direta, universal, ser não para o Presidente da Junta Metropolitana, mas, eventualmente, para uma área metropolitana, Assembleia Metropolitana, da qual possa resultar, então, a eleição do Presidente. E, como veem, não saímos de objetivos instrumentais e políticos. Ninguém perguntou, mas qual é o órgão em si que vai ter novas competências? Que competências são essas? O que é que eles vão fazer? Porque só depois disso é que faz sentido dizer se vale a pena ou não vale a pena fazer uma eleição por voto direto ou não, e se é da Assembleia ou se é do Presidente. Está tudo invertido. Ainda não se conseguiu perceber do lado do Governo quais são as intenções claras em matéria de atribuições e competências para estes órgãos. Ora, nós dizemos com toda a clareza, no que respeita às áreas metropolitanas, nós fizemos uma alteração da lei que é preciso reavaliar. As coisas não estão a funcionar tão bem nas áreas metropolitanas quanto nós projetámos. E é sempre bom fazer uma meia-culpa. Quando nós queremos melhorar alguma coisa, às vezes temos de ir um bocadinho atrás e dizer não captámos todas as consequências que uma determinada alteração ou reforma produziu. Outras vezes temos de dizer houve coisas que não correram bem. Esta não correu bem. E, portanto, é preciso rever o enquadramento em que funcionam as áreas metropolitanas. Mas não é, com certeza, para criar nas áreas metropolitanas a regionalização que muitos dos partidários da regionalização defenderiam para o resto do país. Lisboa e o Porto não é o que mais precisa de ser regionalizado. Portanto, a prioridade está errada. Querer começar por fazer a regionalização em Lisboa e no Porto é um absurdo. E para isso não contarão com o nosso apoio, como é evidente, porque isso não faz sentido. Mas faz sentido reavaliar os termos de funcionamento das áreas metropolitanas. E nós não deixaremos, espero eu, quer enquanto autarcas, quer enquanto deputados, de ser consequentes com esta avaliação e suscitar, do ponto de vista legislativo, uma alteração que permita um melhor funcionamento e representação das áreas metropolitanas. Mas é preciso ter em conta que isto não esgota, antes, pelo contrário, a necessidade de descentralizar. As áreas metropolitanas são, de certa maneira, como foram sempre,
respostas muito específicas a necessidades especiais ao nível da administração, pela escala que têm, pelos problemas que concentram e, portanto, pela necessidade de dar respostas muito particulares nas áreas metropolitanas. Mas as áreas metropolitanas têm municípios, como todo o país. Têm câmaras municipais, têm juntas de freguesia. E o país, além de ter estes órgãos, tem também níveis de concertação importantes entre estes órgãos, que são, no essencial, as CIMs. Ora, é aqui que eu acho que nós devemos concentrar o nosso objetivo reformista. É aqui que é preciso ir mais longe. E é preciso ir mais longe, quer nas atribuições e competências, quer em matéria de finanças locais. Porque uma coisa tem de andar a par da outra. Não pode ser de outra maneira. Quando nós avançamos através dos contratos interadministrativos, no fundo, o que quisemos foi concertar, município a município, um contrato em que se atribuíam responsabilidades e, ao mesmo tempo, se atribuía o respectivo envelope financeiro. Tem de ser assim. Não é sério dizer os senhores, nos municípios, passam a ter estas obrigações, mas nós não temos nada a ver com a forma como depois vão arranjar o dinheiro para poder dar conta destas responsabilidades. Uma coisa tem de ir a par com a outra. Se na lei formos mais longe em matéria de atribuições e competências, na lei temos de ir mais longe em matéria de finanças locais. E estas duas matérias têm de estar previstas. Deve haver negociação e concertação? Deve haver. Desde logo, com a Associação Nacional de Municípios e através do Conselho de Concertação Territorial. E só esgotada a via da negociação é que o Estado deve passar para uma fase de decisão na Assembleia da República. Esta é, pelo menos, a metodologia que nós achamos que deve ser seguida. Nós estamos preparados para qualquer das eventualidades. Não estamos hoje no Governo e, portanto, não podemos fazer essa negociação com os municípios, mas estaremos preparados se o Governo não quiser fazer essa negociação. Ou se essa negociação falhar, estaremos preparados para, na Assembleia da República, termos a nossa iniciativa em matéria de atribuições e competências e de finanças locais. Julgamos que essa pode ser uma forma importante de nós colocarmos uma nova geração de autarcas a lutar por territórios mais competitivos, com mais atração pelo investimento, em melhores condições de criar emprego sustentável e de, portanto, podermos ter um desenvolvimento mais harmonioso de todo o território. Já sabemos que, em parte, isso exige tratar de forma diferente o que é diferente. E ainda na semana passada levámos à discussão na Assembleia da República o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Não há dúvida de que nós temos, no enquadramento legal, de distinguir bem o que são municípios de maior dimensão demográfica daqueles que têm hoje, sobretudo, no interior, mas não só no interior, problemas sérios de desertificação humana que, a prazo, importa sempre desertificação económica e social. Não posso deixar de recordar a discussão que então travámos no Parlamento. É extraordinário como, de um modo geral, a atual maioria reage de forma fechada a qualquer proposta de discussão que não esteja inteiramente de acordo com os seus pressupostos de análise. Lembro-me muitíssimo bem dos termos em que a discussão foi suscitada. Dissemos nós, muitos governos falharam ao longo destes anos no objetivo de corrigir estas assimetrias regionais. Primeira resposta: os senhores não podem falar nisso
porque o governo anterior agravou as assimetrias. Como se as assimetrias fossem um resultado de 4 anos de governação. Nós dissemos, é preciso tratar de forma desigual. O que é diferente? A maioria responde, nós não aceitamos discutir as matérias que sejam propostas pelo PSD. Os senhores não têm autoridade para fazer propostas. Imaginem o que levar este princípio ao limite poderia trazer. Poderíamos responder, então, e quem trouxe o país à bancarrota pode governar? Se estendermos este princípio, então, não deveria ser possível que um governo que, no essencial, reporta até 2011, à altura em que o país praticamente foi à bancarrota, pudesse governar hoje. E, no entanto, governa. E governa porquê? Porque tem a maioria do Parlamento a apoiá-lo. É assim. É democrático. Se têm mais deputados e aprovam o seu programa de governo e aprovam os seus orçamentos, devem governar. Isso não impede a oposição de poder apresentar as suas propostas, como nós temos feito. Mas sempre que uma proposta alternativa é apresentada, a discussão é fechada de uma forma manicaísta. Quem nos governa hoje não tem interesse em fazer compromissos e não quer produzir qualquer consenso para alterar ou reformar, seja o que for de importante. Mas, claro, nós não desistiremos. A maioria assume as suas responsabilidades, rejeitando aquilo que a oposição propõe. Mas a oposição não propõe a pensar na maioria, mas naqueles que representa. E, em nome daqueles que representamos, temos o dever de estar preparados para levar mais longe uma proposta em matéria de descentralização e em matéria de finanças locais. Por fim, gostaria apenas de introduzir uma pequena nuance quanto a uma observação que foi aqui justamente feita pelo Presidente do SASD a propósito da necessidade de avaliar o que é que cada município está disposto também, de certa maneira, a perder em termos de poder para uma escala um bocadinho maior. Referia-se, evidentemente, à China. Ora, é muito importante ter realmente uma visão aberta sobre o que é a subsidiariedade. Quando nós discutimos a evolução daquilo que são as delegações de competências, nós estamos sempre a fazer uma discussão sobre qual é a escala adequada para que as decisões possam ser tomadas. É a escala nacional, é a escala regional, como nos Açores e na Madeira, é a escala intermédia, como podem ser as CIMs ou as áreas metropolitanas, ou estamos a falar dos municípios e das freguesias. Nem tudo tem uma resposta inequívoca. Há coisas que precisam de ser estudadas. Não se podem decidir apenas porque sim, porque achamos. É preciso estudá-las. Há, inequivocamente, matérias que devem caber à escala nacional. É mais eficiente para todos. Mas há muitas matérias, na escala nacional, como estamos fartos de ver, que não têm uma resposta adequada, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista do serviço que é prestado, do bem que é produzido. Estes devem estar ou numa escala subnacional e subregional, ou numa escala municipal. Nós hoje sabemos, no entanto, que se é possível levar mais longe a descentralização para a escala do município e da freguesia, é necessário também que os municípios e as freguesias possam partilhar mais competências entre si. E era esta a nuance que eu queria introduzir. Não se trata de perder, trata-se de partilhar. É diferente de perder.
porque os municípios podem ter essas competências, tal, de resto, como os Estados na União Europeia detêm as suas competências. Mas, quando partilham competências, decidem em conjunto em determinadas matérias. Têm uma soberania, como se costuma dizer, partilhada. Assim deve ser também com a escala dos municípios e das freguesias. Há matérias, no que respeita à saúde, à ação social, no que respeita à educação, em que a escala municipal parece demasiado pequena. Em áreas económicas, então, demasiado pequena. E nós temos de colocar os municípios a partilhar esse tipo de competências a uma escala um bocadinho maior. Mas se falamos de partilha, estamos a falar de incentivos à partilha e não em impor a partilha, porque isso não é uma partilha verdadeira. E é aqui que eu julgo que nós temos também ainda caminho para fazer. Estou convencido que, com a experiência que temos, que acumulamos, quer de governo nacional, quer de governo local, mesmo de governo metropolitano, porque, de certa maneira, temos responsabilidades nas áreas metropolitanas, de resto aproveito para cumprimentar também o Presidente da área metropolitana do Porto, Hermínio Loureiro, que aqui está presente. Nós, com a experiência que temos obrigação de a colocar ao serviço da inovação legislativa que nos traga uma descentralização mais efetiva. Portugal ainda é um país extremamente centralista. E isso não é um resultado aceitável nos tempos em que vivemos, em que, ainda para mais, os instrumentos de poder aceder a boa informação, de poder partilhar conhecimento, estão tão disseminados como acontece hoje, com as universidades, com a rede de universidades, de institutos superiores politécnicos, de tecnologia que está muito mais próxima das pessoas, que democratiza, de certa maneira, a experiência e o conhecimento. Nós temos a obrigação de ir muito mais longe do que fomos. E isso é uma das condições essenciais para que o país possa crescer mais nos próximos anos e possa crescer mais de uma forma mais harmoniosa, de maneira a ver se conseguimos evitar este êxodo que se tem vindo a verificar dos territórios de baixa densidade para algumas demografias que estão sobredimensionadas espacialmente no nosso território. Podemos todos viver melhor, com mais qualidade, se conseguirmos partilhar mais competências na escala subnacional e se o Estado for capaz, efetivamente, de descentralizar, de devolver para mais próximo das pessoas a competência para tomar as decisões. Tenho a certeza que os ARS vão dar um contributo decisivo para isso e que, como disse no início, até à realização das eleições autárquicas nos seja possível materializar estas ideias no Parlamento. Muito obrigado.